seja aqui no templo, seja as pessoas que estão acompanhando pela internet, Senhor, que nada venha distraí-los, Senhor, mas que eles possam receber de Ti hoje, Senhor, o que Tu queres derramar através da vida do pastor Almir, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, nós temos vivido uma jornada muito interessante, junto com os jovens da nossa igreja. Uma jornada de leitura da palavra. E durante essa jornada, eu tenho me pego, e os jovens sabem disso, muitas vezes, com canções. Sim, até parece brincadeira, né? Almir cantando, sim, Almir cantando. Almir também canta. E quando o pastor Natanael estava aqui falando a respeito de oferta, e não existe, eu quero dizer uma coisa para vocês, não existe nada melhor do que você cantar a Bíblia. Quando você canta a palavra, você não tem dúvida daquilo que Deus está trazendo para você. E quando o pastor Natanael estava trazendo aqui a ministração sobre a oferta, o Senhor, Ele falou muito forte no meu coração, com uma canção. Eu queria, mesmo que comprometa um pouco do tempo da palavra, eu queria cantar essa música. Queria que a igreja cantasse essa música. É um pouco antiga, eu creio que muitos já ouviram, certo? Mas ela falou profundamente a mim, eu creio que vai falar para vocês também. Amém? O que eu daria ao Senhor? O que eu daria ao Senhor pela minha salvação? O que eu daria ao Senhor? O que eu daria ao Senhor pela minha salvação? Não tendo nada ao que oferecer, eu dou meu coração. Não tendo nada ao que oferecer, eu dou meu coração. Você pode declarar: o que eu daria ao Senhor pela minha salvação? Aleluias. O que eu daria ao Senhor? O que eu daria ao Senhor pela minha salvação? Aleluia. O que eu daria ao Senhor? O que eu daria ao Senhor pela minha salvação? Não tendo nada o que oferecer, não tendo nada ao que oferecer, eu dou meu coração. Ô Senhor, não tendo nada, não tendo nada ao que oferecer, eu dou meu coração. Eu beberei, Senhor, o cálice da salvação, Deus. Beberei o cálice da salvação. Proclamarei o teu nome. Pagarei os votos que fiz em tua presença. Beberei o cálice da salvação. Beberei o cálice da salvação. Proclamarei o teu nome.
pagarei as promessas que fiz em tua presença. Então te seguirei, então te seguirei, sem de ti me desviar. Ô Senhor, não importa o custo que isso venha a ter, pois eu te dei meu coração. Declara: então te seguirei, então te seguirei, sem de ti me desviar. Não importa o custo que isso venha a ter, pois eu te dei meu coração. Senhor, te dei meu coração. Jesus, eu te dei meu coração. Amado meu, eu te dei meu coração. Oh, aleluia. Te dei meu coração. Aleluia. Irmãos, eu passaria a manhã inteira aqui, apenas cantando, adorando ao Senhor. Porque o nosso Senhor, Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor. E nós precisamos entender que muitas vezes nós vivemos dificuldades na vida, e hoje eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre quando o momento difícil chega, quando a guerra está à porta, quando as dificuldades se apresentam. O que é que eu tenho que fazer? Qual é a minha reação? E para falar sobre isso, eu preciso falar a respeito de uma pessoa. E isso tem sido muito latente na leitura que a gente tem feito na Bíblia. Mais uma vez eu vou dizer, os jovens sabem, porque a gente chama muita atenção para isso. O povo de Israel teve um rei muito poderoso, porque ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas esse rei, em momento nenhum, teve paz. Ele precisou guerrear tanto que o Senhor disse: não, você não pode construir um templo para mim, porque as suas mãos estão sujas de sangue, você batalha o tempo inteiro. Eu estava lendo um pouco a respeito de Davi, que é esse rei, e acho que Charles Spurgeon, ele fala que as guerras na época de Davi eram tão constantes. Ele usou uma frase que eu achei muito interessante. Ele disse que a espada dele poderia até entortar de tanto bater, mas nunca estaria enferrujada. Veja o nível de batalha que Davi vivia na sua rotina. Quando ele vencia um povo, outro povo se levantava. E quando ele vencia outro povo, aquele mesmo povo que tinha sido derrotado vinha de novo. E ninguém deixava o povo de Israel em paz em momento algum. Mas existe uma estratégia. Quando a guerra se apresenta, quando o campo de batalha está na sua frente, existe uma estratégia, e eu quero trazer para você nessa noite. Meu irmão, essa palavra pode mudar a sua vida. Não deixe que isso passe em branco. Muitas vezes nós viemos, entramos e saímos e não permitimos que a palavra gere mudança, porque não sou eu. Esqueça quem está aqui. Esqueça. Mas permita que essa palavra encontre lugar no seu coração. Abra sua Bíblia no Salmo 20.
Você vai abrir e você vai deixar ela aberta. E eu já ia dizer nessa noite, pelo hábito, né? Nessa manhã, nós vamos nos concentrar em 2 salmos. O Salmo 20 e o Salmo 21. São salmos em sequência, ambos são salmos de Davi. E nós vamos entender essa estratégia. E eu quero que você, nessa manhã, meu irmão, abra o seu coração de uma forma como você nunca abriu antes, porque, como eu disse, essa palavra pode mudar a sua vida. Não é porque sou eu que estou ministrando, não é porque é o Salmo 20, mas porque a palavra de Deus, ela tem poder para transformar. Quando ela encontra morada, quando ela encontra espaço na sua vida, ela muda o seu destino. Antes de nós lermos, eu quero só desenhar mais ou menos o contexto da história que nós vamos falar aqui. O Salmo 20, ele foi escrito, muito provavelmente, antes de uma dessas muitas batalhas. Não tem condições da gente, como assim dizer, precisar em que batalha exatamente foi. Não dá para dizer e nós estaremos perdendo tempo se estivéssemos tentando adivinhar isso aqui. Mas no meio, entre uma batalha e outra, obviamente tem até uma canção que eu gosto muito, de Ludmila Ferber, certo? Que ela diz que o cansaço e o desânimo muitas vezes toma conta de nós logo após uma vitória, certo? Aí vem a mistura do desgaste com o contra-ataque do mal. Aí vem a dor das perdas, a dor das traições, as quebras de aliança, a raiz de ingratidão. Essa letra, ela é muito profunda e, assim, eu acredito que essa canção podia muito bem ser um salmo de Davi, certo? Porque ela fala que em tempo de guerra nós não devemos parar de lutar, nós não devemos parar de adorar. E eu imagino, Davi tinha vencido uma batalha, estava ali naquele período de agora eu posso descansar, e de repente se levanta outro inimigo contra ele. Vamos lá, alguns aqui já passaram pela experiência de estar no exército, por exemplo, de ser militar. E no exército você aprende que a estratégia é tudo. Só que qual é a estratégia que os generais, que os líderes de grandes exércitos estabelecem como sendo prioridade? Eu tenho que organizar a tropa, eu tenho que preparar os meus guerreiros para a batalha. Eles precisam estar nessa época aqui, eles precisam estar com a espada pronta para a guerra. Eles precisam estar preparados para o inimigo, e para isso eles têm que conhecer quantos inimigos vão vir contra nós, se nós somos suficientes, como é que funciona aqui a situação. Então Davi estava em meio a todo esse contexto, a todo esse desgaste de se preparar para uma batalha. Mas aí nós vamos ler o Salmo 20. O Salmo 20, que tem o título Oração pela Vitória. Foi o título que eu dei para a ministração dessa noite. Dessa noite não, dessa manhã. Oração pela vitória. Que o Senhor lhe responda no dia da tribulação. Que o nome do Deus de Jacó o proteja. Que do seu santuário lhe envie socorro. E que desde Sião o sustenha. Que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Celebraremos com júbilo a sua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu,
com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra e outros em cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Meus irmãos, a estratégia traçada por Davi, primordialmente, não foi reunir o exército para treinar, não foi dar uma palavra de incentivo, não foi estimular o povo para que mais pessoas pudessem se alistar para aquela batalha. Mas a primeira coisa que Davi fez foi dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor. E muitas vezes, quando a batalha se aproxima, nós não sabemos o que fazer. Nós ficamos igual vou usar um termo comum aqui nosso, tá? Uma barata tonta. A gente vai para um lado, a gente vai para o outro, a gente roda para cá, roda para lá. E não sabemos o que fazer. Eu quero que você agora respire fundo. Faça isso, por favor. Depois que você respira fundo, você precisa seguir essa estratégia. A batalha está vindo, a guerra está na sua frente, mas a estratégia já está traçada. E ela começa com a oração. Esse Salmo 20 era uma canção escrita baseada na oração de Davi e do povo antes da batalha. E a gente vai ver a resposta disso daqui a pouco no 21. Mas no 20, ele serve como um veículo para levar o povo da terra e os soldados a atitudes corretas diante de Deus, a fim de que, com a verdade em mente, cada um puder cumprir o seu papel. Você entende que quando você dobra os seus joelhos para orar, você consegue perceber o que é que verdadeiramente você tem que fazer? Qual é a atitude que você tem que tomar? Quando você está perdido, sem saber para que lado correr, dobre o seu joelho, porque a oração vai dar o direcionamento que você precisa. Ah, mas eu não sei, eu não consigo ouvir. O Senhor fala contigo, Ele fala ao teu coração. O Espírito Santo que habita em você não permite que você fique perdido ou desesperado. Saiba que nesse momento aqui eu tenho certeza absoluta que Davi, ele tinha medo, ele tinha receio, mas ele não se, garantiu no grande exército que tinha. Ele não chegou, chamou os seus valentes e disse a eles: fiquem aqui ao meu redor, porque eu não sei o que é que vai acontecer nessa batalha. Não, ele disse: Senhor, faz a tua vontade, Deus. Me responda no dia da minha tribulação. Me responda no momento em que eu mais preciso de você. Eu estou aqui de frente para uma batalha. E eu preciso não de guerreiros valentes, não de muitas armas, não de um exército numeroso, mas eu só preciso da tua palavra. E por muitas vezes no Antigo Testamento, você vai ver que antes de ir para uma batalha, antes de ir para uma guerra, os reis, não só Davi como alguns outros reis também, chegavam e iam para o profeta e diziam: e aí, eu posso ir? Eu posso ir? Eu posso ir para essa guerra? E o profeta dizia: certamente o Senhor te entregará os inimigos em tuas mãos. Ou o profeta dizia: não, essa batalha você não terá que pelejar. E muitas vezes a estratégia que Deus usa, ela é diferente, mas ela passa sempre pelo mesmo propósito: oração. Quando você ora, a vitória vem. E nós vamos ver aqui que nessa oração que Davi fez no Salmo 20, tem 3 atitudes
que nós precisamos incentivar, que nós precisamos viver, que nós precisamos acreditar e tornar elas uma realidade para nós. A petição, a submissão e a gratidão. Falando a respeito de petição, meu irmão, eu já ouvi muitas pessoas se referirem a pedir algo a Deus como se diz assim: não, eu não preciso falar porque Deus é onisciente. Ele conhece o meu coração. Ele sabe o que eu sinto, Ele sabe o que eu preciso. Mas a palavra de Deus, ela fala um pouco diferente disso. Ela diz que, lá em Filipenses 4:6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Você entende que é necessário que você abra a sua boca e fale com o Senhor a respeito daquilo que você precisa? Ah, mas Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você. A convicção precisa partir de você. A oração é um diálogo. A oração é uma conversa muito simples, assim como eu estou falando com vocês e vocês me ouvem. Eu tenho certeza que se eu der a oportunidade, muitos de vocês vão querer falar algo de volta para mim. E a oração não é nada mais além disso. Observe que apesar de haver um grande exército para proteger o rei, além daqueles valentes que eram a sua guarda pessoal, o povo dobra os seus joelhos e clama por um auxílio que vai além de qualquer exército. Você pode se garantir em qualquer coisa, meu irmão. Você pode dizer: não, eu sou preparado. Não, eu sei o que eu vou fazer. Não, eu já fiz isso antes e eu vou fazer novamente. Não, eu acredito que isso vai acabar logo. Meu irmão, eu quero dizer para você: não existe exército mais poderoso do que a voz de trovão do nosso Deus. Quando Ele responde a tua oração, todo o exército que se levanta contra você se prostra. Mas você precisa clamar. Abre a tua boca. Torna conhecidas as tuas petições. Começa a falar para o Senhor. Começa a dizer: Senhor, a guerra está vindo. A tribulação está à porta. Os problemas estão se apresentando. Não sei se são problemas financeiros, emocionais, de personalidade, de caráter, eu não sei. Mas eu quero dizer para você que esse remédio é eficaz contra qualquer batalha que se levante contra a sua vida. Nós não podemos perder essa oportunidade. Começa a pensar, começa a trabalhar na sua mente aí. Não deixa, não permite que você seja roubado nessa manhã. No versículo 2, esse versículo é muito claro. Muitas vezes nós achamos que o nosso socorro precisa vir de um amigo, precisa vir do chefe, precisa vir do pastor, do líder. O versículo 2 deixa muito claro nessa oração: que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha. O seu socorro vem do Senhor. O seu socorro vem de Jerusalém. Vem de onde o Senhor habita. Quando eu falo Jerusalém, não é a capital de Israel, mas da Jerusalém celestial que está sendo preparada para nós. O seu socorro vem de Sião. Ele está lá sentado sobre um alto e sublime trono, mas Ele tem os seus ouvidos atentos para ouvir a sua petição. Ele tem os ouvidos atentos para ouvir a sua voz. E o povo sabia disso, mesmo com um grande exército, mas eles sabiam: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do santuário, o meu socorro vem de Sião, porque Ele pode prover a vitória. Aleluias. Só para confirmar o que nós estamos vendo aqui, abra aí a sua Bíblia em Salmo 34, verso 7.
Para você não sair daqui com dúvida, tá? Você tem que entender, e assim, quando a pastora Lourdinha começou a falar sobre a história de Moisés, do cesto, que a princesa de Faraó olhou e viu o cesto, e aquele cesto representava a proteção do Senhor, eu disse, meu Deus, é a pregação, é a palavra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Quem é que te guarda, meu irmão? Quem é que te guarda? São as tuas forças, é o teu exército de conhecimento, é o teu exército de amigos, é o teu exército de tempo na igreja? Não, o que te guarda é o Senhor. Ainda no livro de Salmos, salmo muito conhecido, Salmo 91, no verso 4. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Quem é que cuida de você? Quem é que te protege? Aleluias! Agora abra no Salmo 125. Eu acho que ninguém vai sair daqui com dúvida disso. Aleluia. No verso 2: como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Você entende que não vem de você mesmo? Você entende que não vem do que você tem, do que você sabe, do que você é, mas vem dele. Porque assim como Jerusalém é cercada por montes, a sua vida é cercada pela presença do Senhor. Abra o teu coração nessa manhã, o Senhor está falando contigo, aleluias. A segunda atitude, a primeira, petição, ok? Todo mundo gravou. Eu tenho que pedir e eu sei de onde vem o meu socorro. Porque não adianta também você pedir assim, não, tá bom, o pastor falou, eu vou pedir. Simplesmente por pedir. Não, você pede e eu te provei aqui de onde vem o teu socorro. Amém? Então você já sabe a resposta de onde vem e como ela vem. A segunda atitude é submissão. Imagine que ninguém entra numa batalha para perder. Estou certo? Ou alguém entra numa batalha e diz, não, eu vou perder mesmo, eu estou entrando aqui, mas eu sei que não vai dar certo para mim. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, qual é a sua expectativa? Do que é que o seu coração está cheio? Esperança, né? Não, eu vou vencer essa batalha. Vai dar certo. Às vezes não dá. Às vezes não chegou o tempo certo. Mas você sai com o seu coração cheio. Você sai com o seu coração totalmente tomado pela esperança de vencer aquela guerra, aquela batalha. E com o povo aqui não era diferente. Imagine, o povo já tinha vencido várias batalhas antes. Sabe? O povo já tinha conseguido conquistar a terra prometida. E não foi assim, com licença, vocês poderiam deixar a gente passar? Não. A cada novo povo que eles encontravam era uma batalha diferente. Eu recomendo muito, irmãos, leiam o Antigo Testamento. Cara, é incrível. As experiências, a gente fica dizendo assim, não, porque Jesus fazia milagre. Jesus fazia, ainda faz muito milagre. Mas no Antigo Testamento muita coisa também acontecia e às vezes passa desapercebido, sabe? A gente diz, não, o Deus do Antigo Testamento era mais justiça, agora é mais amor. Não, esqueça isso. Você precisa ler, você precisa conhecer a palavra. E aquele povo já estava habituado com vitórias. E quando eles perdiam, tinha um motivo. Era o pecado. Quando eles perdiam é porque tinha algo errado no meio do povo. Então imagine que seria algo muito natural
Sabe, você só ganha, só ganha, só ganha, só ganha. Você vai entrar, eu posso fazer uma ilustração aqui com um time de futebol, infelizmente não tem nenhum que a gente consiga dizer que só ganha, certo? Mas um time de futebol, quando está num nível muito alto, um Bayern, um Barcelona, algum tempo atrás, Real Madrid, entrava em campo para cumprir tabela. Não, a gente vai ganhar o jogo aqui, está tranquilo, não precisa nem treinar direito, a gente só se prepara um pouquinho e vai lá e ganha. E o povo podia muito bem ter esse sentimento de dizer, é só mais uma batalha. Mas sabe o que é que o povo enxergava sob a liderança de Davi? Cada batalha era mais uma oportunidade de Deus manifestar o seu poder. Não existia a confiança no poderio bélico, no poderio militar, mas eles sempre entendiam que a próxima batalha seria o próximo milagre. E nós precisamos entender dessa forma, mesmo quando tudo está em paz, a próxima batalha sempre tem o potencial de ser o próximo milagre. Meus irmãos, não perca essa palavra. Agarre, segure. O desejo do povo, dos soldados, do rei, era a vitória. Mas quando eles pediam ao Senhor, deixa eu achar aqui, de novo, Salmo 20. No verso 4, quando eles pediam ao Senhor, eles diziam assim, que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Eles não colocavam o seu desejo acima da vontade de Deus. Mesmo sendo vitoriosos em todos os momentos, mesmo tendo muitos exemplos passados de vitória, mas eles diziam que o Senhor conceda de acordo com a sua vontade. A vontade de Deus precisa se sobrepor à nossa vontade. A vontade de Deus precisa estar acima daquilo que nós queremos. Nós queríamos tanto vencer essa batalha, nós queríamos tanto que essa guerra fosse travada e fosse vencida, mas a vontade do Senhor está acima de tudo. O Senhor sabe o momento que a vitória vai chegar. E eu quero estimular você, meu irmão, a mesmo sendo tão difícil muitas vezes, mesmo sendo tão complicado na nossa vida, às vezes nós estamos passando por momentos tão difíceis que não conseguimos mais admitir que a próxima batalha pode não ser a derradeira. Não podemos mais admitir que a próxima batalha ainda não chegou o nosso tempo. Mas eu quero dizer que quando você ora e coloca a vontade de Deus, mesmo o que aparentemente para você é uma derrota, não se engane, o Senhor está te dando a vitória nessa luta. Porque muitas vezes nós achamos que perdemos porque não foi feito de acordo com a nossa vontade. E aí está o nosso engano, aí está o nosso erro. Aí está a grande falha do ser humano, é querer tudo do seu jeito. É querer viver a vida sempre seguindo os passos que Ele mesmo traça, que Ele mesmo projeta. Abra aí a sua Bíblia em em Romanos 12, verso 2. Texto muito conhecido também. Quando nós agimos com submissão, isso demonstra não é simplesmente você aceitar algo passivamente. Mas quando você age com submissão, isso é um ato de confiança. Porque, primeiro, você entende que a vontade do Senhor é boa. 12, verso 2.
e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você se submete ao Senhor, em primeiro lugar, você se submete porque você sabe que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Em segundo lugar, abra aí sua Bíblia em Efésios 1. Você também entende que a soberania do Senhor é imbatível. Sabe, a soberania de Deus, ela não perde para nada. Tudo o que acontece está debaixo da soberania de Deus. Efésios 1:11. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Ouça o que eu estou dizendo. Todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Todas as coisas são feitas debaixo da vontade do Senhor. A soberania dele é imbatível e nós temos que glorificar o nome dele por isso. Porque se a nossa vontade, se nós fôssemos senhores da nossa vida, você não tem ideia do quanto você já tinha sido prejudicado. Eu estava ouvindo uma ministração que falava o seguinte: que Deus, ele não precisa castigar ninguém. Você sabe qual é o pior castigo que Deus pode dar a cada um de nós? Faça do seu jeito. Só isso. Simplesmente ele dizer assim: ok, tá certo. Você não quer, faça do seu jeito. Você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. A soberania do Senhor, ela não permite que nós quebremos a cara. Porque Deus, ele cuida de nós. Mas se ele chegar e disser um dia para você: faça do seu jeito, eu quero ver o que é que vai dar. Você vai ver o que vai acontecer. Aí você vai começar a dizer: mas Deus, tu estás me castigando por quê? Não, eu não estou lhe castigando. Você está fazendo do seu jeito. E o povo de Israel tinha consciência disso e dizia: Senhor, nós somos submissos a Ti. E o que quer que seja a Tua vontade, nós estamos aqui para aceitá-la. Nós estamos aqui para obedecer-te, Senhor. E lá no verso 7, lá de Salmos 20, eles têm a ousadia, veja, a confiança deles é tão grande, eles estavam indo para uma guerra, meu irmão. E eles chegavam naquele momento, no verso 7, e diziam assim, uns confiam em carros, outros em cavalos. Ué, mas numa guerra você tem que confiar em quê? Carro, cavalo, espada? Não, aqui é diferente. Nós confiamos no Senhor, nós faremos menção do nome do Senhor. Enquanto vocês vêm com carros, cavalos, espadas, exércitos, nós nos levantamos como adoradores e colocamos nas mãos do Senhor essa batalha. Aleluia. A terceira característica é a gratidão. E aí você diz: mas Almir, a batalha nem se travou ainda. A batalha nem começou e você já está falando em gratidão. Normalmente, quando é que a gente dá um culto em ação de graças, está tão... E aí eu digo aos irmãos assim, aqui a gente tem um hábito de agradecer até de forma frequente. Como vocês viram aqui, Lorena, certo? Chegou aqui e já, começa a expressar, entendeu? Esse momento de testemunho, começa dessa idade mesmo. Nós temos que aprender a ser gratos. Aqui nós temos esse hábito, mas eu lembro que antigamente, eu não sou tão velho assim, mas antigamente as igrejas faziam muito culto em ação de graça, vocês lembram disso?
E era uma festa. Quando tinha culto em ação de graça, a gente nem jantava, não era, Lila? A gente ia, sabia que o negócio ia ser bom. Ia ter um bolo, ia ter manguzá, ia ser uma benção. Porque o coração da pessoa, sabe, quando o coração transborda de gratidão ao ponto de abençoar a vida dos irmãos. E o culto em ação de graça era um dos cultos mais cheios, certo? Porque a turma dizia, opa, culto em ação de graça tem bênção pra gente também, certo? Mas isso era antigamente. Hoje em dia ninguém pensa mais nisso, né? Alguém pensa em comida? Só o Rafa lá atrás. Mas eu quero dizer para vocês que a gratidão, muitas vezes por nós é visto como uma característica que precisa vir depois da bênção. Mas, meu irmão, a confiança do povo era tão grande no Senhor que eles já diziam, eu vou agradecer agora, porque depois eu posso até agradecer, mas eu não corro o risco de perder essa oportunidade. E não era uma gratidão do tipo, não, vamos agradecer, sabe, como uma superstição, sabe, como um ciclo que sempre se fazia. Não, vamos agradecer antes aqui, porque a gente sabe, né? Sim, a gente tem que agradecer, porque Deus, Ele vai na frente e tal, aquela coisa. Não, não era isso não. Era uma gratidão autêntica, porque o povo confiava tanto que sabia que a vitória já estava próxima. Sabe qual é a distância da vitória para a sua vida? É a mesma distância da batalha. Quanto mais próximo você está da batalha, mais próximo você está da vitória. Você entende? E muitas vezes nós vamos nos amedrontando, mas não se amedronte não. Ore, peça, seja submisso, agradeça. E quando a batalha chegar, a vitória vai chegar junto com ela. Aleluias. O salmista conhece o modo de Deus agir nas situações da vida. Como eu já falei antes, não era a primeira vez que Davi lutava apoiado exclusivamente na força do braço do Senhor. E ele sabia que tudo que tinha acontecido no passado já era motivo suficiente para ele agradecer, mesmo que a vitória não viesse. Mas tudo aquilo que ele já tinha vivido já era suficiente. E Deus está dizendo para você, quando olhar para trás, agradeça. E quando olhar para frente, agradeça também. É assim que você vai vencer. É assim que a vitória vai chegar. E então, depois de reunir o povo, fazer a petição, entregar nas mãos do Senhor, se submeter a Ele, agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele poderia e deveria fazer, é que Davi ia seguir os trâmites de uma batalha. Vamos reunir aqui o exército, vamos preparar os guerreiros, e agora sim, nós podemos ir para a guerra. Você entende que depois do capítulo 20 ser orado, ser cantado na presença de todo o povo, os soldados tinham um novo ânimo, eles tinham uma armadura diferente, que não era aquela armadura física, que talvez cobrisse o corpo deles, mas eles estavam blindados contra os ataques do inimigo na alma. Porque imagine o que é você estar numa batalha e você olhar para o lado e ver alguém perecendo do seu lado. Meu irmão, isso mexe com o seu interior, mas quando você se prepara, orando, pedindo, se submetendo e agradecendo, você vai para a batalha cheio da presença do Senhor. E você vive o que Deus tem para a sua vida. Eu quero que vocês vejam que Davi fez escola. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas. E vocês vão ver como é que Deus vai fazer na vida de cada um de nós. 2 Crônicas 20.
Eu vou ler aqui primeiro do verso 1 até o verso 4. Veja, o título desse capítulo é A Oração de Josafá, ok? Do verso 1 ao verso 4, eu vou ler aqui. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, os moabitas e os amonitas, tá? Com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: ouça bem, viu? Ouça, a batalha se levantando na sua frente. Uma grande multidão está vindo contra Judá. Uma grande multidão talvez esteja vindo contra você. Do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá. Josafá não chamou o exército, Josafá não pegou a espada, Josafá não foi preparar os carros de guerra, mas ele disse: nós vamos orar, nós vamos jejuar, é assim que nós vamos preparar. Talvez alguns guerreiros até tenham olhado e tenham dito: mas não se vence uma batalha assim. A Bíblia não fala, mas Josafá lembrou do Salmo 20 e disse: não, você está enganado. Você está enganado. Porque Davi, quando foi para a batalha, ele dobrou os seus joelhos e orou. E nós vamos ver daqui a pouco, tá? Salmo 21, a continuidade. Mas vamos continuar falando de Josafá. E Josafá proclamou um jejum, e o povo se humilhou, se prostrou e orou, adorou ao Senhor. E agora nós vamos ler lá nos versículos. Depois leiam esse capítulo todo em casa, tá? Para a gente não perder muito tempo. Vou ler a partir do 13 até o 25. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaziel disse: escutem com atenção todo o Judá. Você está com seus ouvidos aí, pronto para ouvir? Então escute com atenção. Moradores de Jerusalém e rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, na frente do deserto de Jeruel. Nesse encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar ao Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Aí veja o que aconteceu, tá? Aqui é a resposta da oração, e agora a gente vai ver o que o Senhor fez. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército,
deveriam louvar ao Senhor, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram derrotados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se pôde olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo de tanto que havia. Meu irmão, essa batalha você não terá que pelejar. Quando você coloca o Senhor na frente, assim como Davi, assim como Josafá, o Senhor vai te dar a resposta. Ouça a voz dele. E você sabe o que são os despojos? São as riquezas que aquele povo poderia estar carregando. A batalha talvez para você seja um momento de dor, de sofrimento, de aflição, mas o Senhor vai transformar a batalha num momento de riqueza, de glória e de honra. E não é para honrar a sua vida, mas é para honrar o nome dele, que é todo poderoso. Você está entendendo, você está captando, a sua ficha já caiu. Essa batalha você não terá que pelejar. Aleluia. E finalmente, para encerrar, abra sua Bíblia no Salmo 21. Enquanto o Salmo 20 é uma oração do rei para que Deus abençoe o seu exército, o Salmo 21 é um agradecimento, é uma garantia de que verdadeiramente o Senhor deu a vitória. E eu imagino que antes da batalha, o Salmo 20 foi orado, cantado, escrito. E quando eles voltavam da batalha, imagina, tá? Começa a pensar e começa a imaginar, começa a viajar. O povo voltando da batalha depois de uma vitória, e eles começam a salmodiar. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Vocês lembram lá do que foi pedido? Vocês lembram do que foi pedido pelo rei? Senhor, faz a tua vontade. Verso 2: tu lhe satisfizeste o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Quando você confia no Senhor, é isso que Ele faz. Pois o supres, ouça isso, pois o supres das bênçãos de bondade, e lhe pões na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe deste, sim, longevidade para todo o tempo. Grande é a glória dele por causa da tua salvação, do esplendor e majestade o cobriste. Pois o puseste por bênção para sempre, e encheste de alegria com a tua presença. Meu irmão, a dor que você está sentindo hoje não vai se comparar com a alegria que o Senhor vai encher a tua casa, porque a presença dele será constante na sua vida. O rei confia no Senhor
e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A mão dele alcançará todos os seus inimigos, e a sua mão direita apanhará os que o odeiam. Tu os farás como uma fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor na sua indignação os consumirá. O fogo os devorará. Destruirás da terra a tua posteridade e a tua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti planejarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito, porque tu os porás em fuga e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Esse Salmo 21, ele começa falando na alegria que o rei tem, na força que Deus estabelece sobre o povo. Muitas vezes nós achamos que a mão de Deus pesa muito. Não, a mão do Senhor não. Meu irmão, nós precisamos nos alegrar, porque a mão do Senhor, ela está conosco. E esse salmo começa já exaltando a força dessa mão, a força desse braço. Depois ele começa entre os versos 3 e verso 7. Essa palavra, ela é muito profunda, é muito forte. Bênçãos de bondade. Sabe, meu irmão, nem sempre a bênção é um bem material. Nem sempre a bênção é um emprego. Mas as bênçãos de bondade, sim, coisas podem estar incluídas. Mas as bênçãos de bondade são aquelas que trazem paz para a sua vida, para o seu coração. E o Senhor, Ele nos enche de bênçãos de bondade. Não busque outra bênção não, meu irmão. Busque essa que é suficiente. Aleluia. O Senhor também fala que Ele coloca sobre nossa cabeça uma coroa de ouro. A palavra diz também em outro trecho que para cada dia de vergonha, o Senhor tem o quê? Dupla honra. Para cada batalha vencida, o Senhor tem uma coroa para a sua cabeça. E não é qualquer coroa não, é uma coroa de ouro fino. Não é qualquer coisa não. Aleluia. E observe que até o verso 7, o salmista está com seu coração transbordando por causa da batalha que ele acabou de vencer. Mas a partir do verso 8, ele começa a apontar para o futuro. Ele começa a dizer, a mão dele alcançará todos os seus inimigos. O coração dele está cheio de confiança. E ele começa a apontar para o futuro e dizer, não importa quem sejam os inimigos, mas a mão do Senhor vai alcançá-los. A sua descendência vai ser destruída. Nada, absolutamente nada vai me parar. Porque eu creio que o mesmo Deus que acabou de me dar a vitória é o que vai na minha frente. Sinta, meu irmão, que não é só o que você já viveu, mas aquilo que você ainda vai viver. Os inimigos vão se levantar. O Senhor não garante que vai ser tudo tranquilinho, tudo em paz, não. Mas Ele garante que quando os inimigos se levantarem, quando você dobrar os seus joelhos, a batalha não vai ser sua. E para finalizar no verso 13... ele simplesmente exalta o nome do Senhor. E eu imagino, do jeito que Davi era extravagante, que essa canção devia ser uma canção muito extravagante. E ele finaliza dizendo, exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Exalta-te, Senhor, na tua força. E ele dançava, e ele saltava. Eu consigo imaginar tudo isso, meu irmão. Sabe por quê? Porque o coração dele estava cheio de alegria. O coração dele estava cheio de confiança. Não apenas pela batalha que tinha passado, mas porque ele sabia que pela frente o que vinha era a vitória do Senhor. Exalta-te, Senhor, na tua força. Que nós possamos entender verdadeiramente essa palavra nessa manhã.
Porque o que o Senhor tem para nós não é uma vitória passageira. O que o Senhor tem para nós não é a vitória de hoje apenas, mas existe uma vitória que Deus determinou para a nossa vida há muito tempo atrás, na cruz do Calvário. Existe uma vitória que vai te levar para um lugar onde não haverá mais dor, nem pranto, nem desespero, onde todas as batalhas e todas as guerras terão sido vencidas. É uma vitória definitiva. Creia nessa manhã que o Senhor tem para você, não apenas a vitória de hoje ou a vitória de amanhã, mas a vitória que vai te seguir por todos os dias da sua vida, até que você chegue no lugar que Ele preparou para você. O Senhor fala lá em João 14, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele já preparou o teu lugar. O teu lugar é um lugar de honra, é um lugar de vitória, é um lugar de exaltação da força e do poder do Senhor. Meu irmão, não permita que essa palavra seja roubada nessa manhã, mas viva, assim como Davi nos ensinou, assim como nós acabamos de ouvir o rei Josafá fazer. Viva, entregando as suas guerras, entregando as suas batalhas nas mãos do Senhor, em oração. Lembre o título do Salmo 20, oração pela vitória. Não permita que isso seja roubado da sua mente. Amém? Eu queria que os irmãos ficassem de pé. Eu não sei qual é a tua guerra nessa manhã. Não sei. Você também não sabe qual é a minha. Muitas vezes não, 100% das vezes, nós olhamos a aparência. Nós olhamos para as pessoas e vemos o que elas transparecem, o que elas permitem que nós estejamos vendo. Mas o Senhor, Ele sonda o teu coração. Ele conhece a tua alma, o teu profundo. E nessa manhã eu não sei qual é a tua guerra, mas eu sei de uma coisa, independente de qual seja, o Senhor coloca na sua mão a estratégia correta, que não são exércitos nem armas, não, mas a estratégia correta, que é você erguer a sua voz pedindo ao Senhor, suplicando a Ele, é você se submeter à vontade dEle, entender que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e é você agradecer, porque você sabe que mesmo no meio desse furacão todo que nós estamos vivendo, a vontade do Senhor prevalece sobre nós. Então você tem a oportunidade agora de orar ao Senhor. Feche os seus olhos, comece a conversar com Ele, comece a falar com Ele, comece a dizer: Senhor, eu não consigo vencer essa batalha sozinho. Eu não consigo ir adiante do lugar onde eu já cheguei. Eu não consigo avançar mais, Senhor. Os exércitos estão se levantando contra mim e são numerosos. Muitos têm se juntado contra mim, mas eu não consigo, Senhor, sozinho. Eu quero, Senhor, nesse momento dobrar os meus joelhos, erguer a minha voz e dizer: seja feita a tua vontade. Porque eu sei, Senhor, que tantos confiam em carros, em cavalos, em arcos, em espadas, em lanças, em exércitos. Mas eu, Senhor, eu confiarei no poder da tua mão.
Eu confiarei na tua força. Eu confiarei na força que vem de ti. Senhor, eu sei, Pai, que pode ser necessário que essa batalha eu tenha que travar. Mas se for possível, Deus, trava essa batalha por mim nessa manhã, Pai. Se for possível, se coloca à frente. Mas se não for, me fortalece, para que a vitória não venha do meu braço, mas venha do teu braço, Deus. Esteja conosco, Pai, esteja comigo, não apenas hoje, nesse domingo pela manhã, dia 18 de abril, não, mas esteja comigo a cada momento, em cada batalha, em cada vitória, porque nós cremos, Senhor, que até a aparência da derrota traz para nós uma vitória que nós nunca imaginamos, Senhor. Senhor, que a tua soberania sobre nossas vidas seja estabelecida. Não nos permite fazer a nossa vontade, Pai. Não nos permite, Senhor, ser simplesmente quem nós somos, mas nós queremos ser quem tu és. É isso que nós queremos, Deus. E dessa forma, cuida de cada um, Pai. Cuida de mim, Senhor. Cuida da minha casa. Cuida de cada ovelha, Senhor, nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Aplauda o nome do Senhor. Porque essa palavra é dele para a sua vida e para a minha vida. Aleluias.